Bom dia aí, galera. Então, bom dia, Luíse, já chegando e se acomodando. Bom, galera, hoje eu vou mais ou menos dar uma continuidade naquilo que a gente fez na aula passada. Só fazendo uma recapitulação aqui. Aula passada, galera, a gente fez um estudo da lei de Faraday. Nada mais é do que você produzir correntes elétricas através de campos magnéticos variáveis, ou melhor, fluxos magnéticos variáveis. Não é isso? E aí a ideia era o seguinte, deixa eu apresentar aqui. Eu não iniciei, né? Agora vai. Então, sempre que você tiver uma variação do fluxo magnético, essa variação ela vai produzir uma força eletromotriz induzida em algum circuito próximo. Né? E aí, lembra que esse fluxo magnético, se ele for de uma maneira geral, o fluxo magnético, ele nada mais é do que a integral de B escalar dA. Mas se esse campo for perpendicular à área, né, perpendicular não, desculpa, se ele for uniforme, espacialmente falando, aí esse B sai da integral, a integral de dA vai ser a área, e aí você vai poder ter aqui ó, uma força eletromotriz induzida, como sendo a derivada de ddt de BA cosseno de φ. Ou seja, basta variar um dos três, ou B, ou A, ou φ, que você tem ali uma força eletromotriz induzida dentro de um circuito. Né? Na aula passada a gente fez alguns exemplos disso. E aí, com isso, você produz corrente elétrica. E é assim que funcionam todas as usinas de produção de energia elétrica. Você precisa de alguém que coloque um circuito em movimento ou um ímã em movimento, e daí você consegue gerar correntes elétricas. Agora, vamos aprofundar um pouco mais essa historinha aí. Primeiro, para produzir corrente elétrica, vocês sabem que eu preciso colocar cargas elétricas em movimento, certo? Agora, para colocar cargas elétricas em movimento, eu preciso de quê? O que impulsiona, galera, as cargas dentro de um condutor para que elas entrem em movimento? Diga aí para mim. O que faz as cargas entrarem em movimento dentro de um condutor elétrico? Alguém tem alguma sugestão aí? O que empurra as cargas dentro de um condutor? A corrente? E a corrente já é a carga, já são as cargas em movimento. Mas o que faz as cargas entrarem em movimento? Dentro de um condutor. O que produz essa corrente elétrica? Professor, eu acho que é o campo quando o ímã está em movimento, né? Eu só tô Campo o falando quê? aqui, professor. Tá Meu celular tá certinho. só falando aqui que eu posso acontecer alguma coisa aí que o celular não toca, a tela não tá. O touch não tá prestando. Foi mal aí. Por isso que o áudio tá ligado aí. Tu falou que entrou água, né? Não foi você que tava falando que entrou água no celular? Sim, só que eu fui lá pra arrumar e os caras não arrumou direito de novo, velho. Que beleza. Mas é isso aí, ó. A Josane respondeu. É o campo. Galera, para você conseguir colocar cargas elétricas em movimento, você precisa de um campo elétrico. Certo? Esse campo elétrico impulsiona as cargas e aí elas adquirem movimentação dentro desse campo. Beleza? E aí a gente pode dizer que existe uma diferença de potencial entre esse campo. Agora, essa diferença de potencial, ela só nasceu porque nós tínhamos um campo conservativo. E aí esse campo conservativo a gente podia associar
nele uma energia potencial, certo? Só que, o que está acontecendo aqui na nossa nova abordagem? Você, ao criar um campo magnético, você faz gerar uma corrente elétrica induzida dentro de um circuito. Isso quer dizer que dentro do circuito você gerou um campo elétrico induzido. Quem gerou esse campo elétrico induzido? A variação do fluxo magnético. Diga, Thales. Você falou alguma coisa, não? Não, falei não. Não? Desculpa aí. Então, de boa, cara. Deixei que você fosse falar alguma coisa. Cadê aqui, ó? A Bárbara entrando. Então, galera, a nossa conversa de hoje... Estamos aqui, ó, com o aparelho A10 da Samsung. Nossa conversa de hoje vai ser exatamente essa história de campos elétricos induzidos. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Daniel. Induzidos. E qual é, então, a grande moral dessa historinha aqui? Vocês sabem que, de acordo com a lei de Faraday, ao variar o fluxo magnético, eu crio uma corrente elétrica induzida. Mas essa corrente elétrica induzida, ela somente existe se você tiver um campo elétrico. Né? O campo elétrico no condutor é que coloca essas cargas para entrar em movimento. Então, a ideia é a variação do fluxo. Ei, Pitbull, cala a boca. Vou pegar. A variação do fluxo magnético. Parece até que é bravo o cachorro, né, velho? Produz quem tá entrando aí, Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professor. Então, a variação do fluxo... Beleza, cara? Beleza. Nossa. Então, ali, para quem está chegando por agora, lembrando que a aula passada a gente estudou a lei de indução de Faraday. E a lei de indução de Faraday, senhores, fala sobre como produzir corrente elétrica sem usar pilhas ou baterias. Basta que você produza o quê? Uma variação do fluxo magnético dentro de uma corrente fechada, de um circuito fechado. Né? Aí a variação do fluxo magnético produz uma força eletromotriz induzida que empurra as cargas desse outro circuito e aí você tem uma corrente elétrica sendo gerada ali. Tudo bem? Isso era a lei de Faraday. Hoje nós vamos ver, nós vamos fazer um estudo um pouco mais minucioso, porque se as cargas elétricas estão entrando em movimento dentro do condutor, é porque elas estão sendo empurradas por algum campo. Então, na verdade, o que você criou dentro, né, daquela variação do fluxo magnético, na verdade você criou um campo elétrico. E a gente chama isso de campo elétrico induzido. Ele tem algumas diferenças com relação àquele campo eletrostático que vocês conheciam, tá? Então, eu vou chegar lá. Então, ó, a variação do fluxo magnético produz um campo elétrico induzido
um campo elétrico induzido em uma região fechada. Percebam que, para produzir campo elétrico, eu não preciso de um circuito. Basta ter uma região. Né? O campo elétrico ele existe, mesmo se não existir matéria no lugar ali, no ambiente onde ele se encontra. Né? Em uma região fechada. Beleza. Então, olha só essas figurinhas aqui. Eu tenho essa. E eu tenho essa aqui. As duas representam a mesma situação física, tá? Só que vistas por ângulos diferentes. O que você tem, galera? Imagine que vocês têm um solenoide ou uma bobina, né, com uma área onde vai ter um fluxo magnético passando por essa área, já que as linhas, o fio é enrolado em volta desse cilindro aí. Nesse fio passa uma corrente I, só que essa corrente I ela é variável. Né? Por isso que tem aí um DI/dt, porque tem uma variação da corrente. Essa corrente produz um campo magnético no interior, olha ele aqui, ó, no interior do solenoide. Nós sabemos calcular esse campo. Para quem não lembra aí, o campo magnético é μ0 I N. Né? Isso onde esse N é o número de espiras por comprimento. Tá? E aí o grande lance é o seguinte, existe um segundo circuito que dá a volta por fora do solenoide da sua bobina. Esse segundo circuito é representado por esse círculo amarelinho aqui, ó. É uma espira. Imagina que fosse um circuito mesmo. De cobre, um fio de cobre, por exemplo. E aí tem um galvanômetro aqui. Lembrem que o galvanômetro, galera, nada mais é do que um amperímetro. Então ele mede a corrente, ele registra a corrente. O que acontece é o seguinte, como esse circuito ele está envolvendo um solenoide, que é uma bobina, se a corrente que passa pelo solenoide for constante, ou seja, não tem variação, não tem DI/dt, acontece que o campo magnético dentro do solenoide, ele é constante. Né? E se ele é constante, olha só, existe um fluxo de campo passando aqui, ó, nessa área. E esse fluxo, galera, lembrem que ele nada mais é do que B vezes A. Né? E o B, vocês sabem calcular, é μ0 I N. Então fica μ0 I N vezes A. Esse é o fluxo magnético dentro da bobina. Esse é o fluxo magnético dentro da bobina. Percebam, se a corrente, se o fluxo for constante, então esse galvanômetro aqui, ele registra uma corrente zero. Não passa corrente pela espira. Por quê? Porque o fluxo magnético sobre ele é constante, e de acordo com a lei de Faraday, vou botar ela aqui de novo, a força eletromotriz induzida é zero. Por quê? Porque não tem variação do fluxo. Aí você faz uma corrente variável. Se, galera, você agora criar uma corrente que varia no tempo, ou seja, vai ter um DI/dt, vai ter uma taxa de variação da corrente, ao variar a corrente, olha só, variou a corrente, você automaticamente varia o fluxo. Beleza? Por quê? Porque nesse caso aqui, por exemplo, quem é o seu dφ/dt? Se você tomar a derivada de tudo isso aqui, ó, tudo isso aí fica constante. O μ0 é constante, o N é o número de voltas por comprimento é constante, a área é constante, e aí fica apenas o DI/dt. Né? Então, existe uma variação do fluxo magnético. Se existe uma variação do fluxo magnético, tem força eletromotriz induzida. Aí o seu galvanômetro ele registra uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, vocês lembram que ela obedece, o sentido dela obedece à lei de Lenz. Beleza? Vocês viram isso na aula passada. Essa corrente elétrica, eles chamam aqui ó, de I'. Então, são dois I's.
Um I é a corrente que passa pela bobina, que está sendo produzida por alguma bateria, beleza? Alguma fonte. E uma segunda corrente elétrica, que é o I', que passa pela espira. Essa corrente elétrica que passa pela espira não depende de bateria. Depende apenas de quem? De uma variação do fluxo magnético. Beleza, galera? Então, se você olha agora o seu circuito, esse sistema, né, de frente, o que você está vendo? A espira está aqui, né? A espira está aqui. A corrente I, que passa pelo solenoide, é esta. Aí ela fica dando uma volta aqui, né, em volta do seu solenoide, da sua bobina. Beleza? E se ela produz um fluxo magnético variável nesta região, que é esta região aqui, ó, que eu estou pintando. É esta região. Então, você tem ali uma força eletromotriz induzida, então o seu galvanômetro produz corrente. Aí, vamos lá. Se eu tenho corrente elétrica, alguém está empurrando essas cargas. Então, na verdade, quando você produz uma força eletromotriz induzida, isso quer dizer que você está produzindo um campo elétrico induzido. Então, você está produzindo um campo elétrico no interior da espira. Esse campo elétrico, o que ele faz? Ele empurra as cargas e aí produz, então, uma corrente elétrica. Tudo bem, galera? É essa análise que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Só apagar isso aqui. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Em uma volta, completa. Então, pense que existe uma carga que é zero, por exemplo. Uma carga que é zero aqui, ó. E ela está sendo empurrada pelo campo. Então, imagina que ela vai dar uma volta completa nesse circuito. Em uma volta completa no circuito, então, o trabalho realizado, porque se você empurrou a carga, você realizou um trabalho, certo? O trabalho realizado pelo campo elétrico induzido em uma carga que é zero. É dado por Vocês aprenderam a calcular trabalho de duas maneiras. Uma delas é a carga vezes a diferença de potencial. Nesse caso, a diferença de potencial no circuito é representado pela nossa força eletromotriz induzida. Que lembra que a força eletromotriz induzida, galera, nada mais é do que a energia que cada carga ganha, né? Por exemplo, se eu falar assim, ó, a força eletromotriz induzida foi de 10 volts. O que isso quer dizer? Que cada coulomb de carga ganhou 10 joules. Né? Então, cada coulomb de carga recebe um trabalho do campo elétrico. Então, eu posso escrever que o trabalho nada mais é do que essa carga Q0, que eu estou tomando como referência, está dando a volta no meu circuito, vezes
a força eletromotriz induzida. Beleza? Nada demais. Além disso, eu também posso escrever o trabalho usando a definição, que é a integral da força escalar ds. Onde o ds é um elemento de comprimento que está ali no caminho da trajetória. Então, vamos lá. Portanto, o que isso aqui quer dizer? Vamos lá para cima. Vamos juntar as duas equações, porque essas duas representam trabalho, eu posso escrever as duas como sendo uma coisa só, né? Então fica assim, ó, Q0 vezes a força eletromotriz induzida. Isso vai ser igual a quem? Aí, galera, como eu estou fazendo um caminho fechado, eu estou saindo, por exemplo, saindo desse ponto aqui do circuito, dando a volta e chegando ao mesmo ponto. Não é isso? Nesse caso, então, eu vou ter uma integral fechada. Essa bolinha quer dizer que é uma integral de caminho fechado. De quem? Da força vezes o deslocamento. Só que a força é a força elétrica, que é a carga vezes o campo. Então, fica carga vezes campo, escalar ds. Belezinha? Ou seja, se você cortar Q0 com Q0, você tem aqui uma outra equação para a força eletromotriz induzida. A força eletromotriz induzida, vou escrever direitinho. Nada mais é do que a integral fechada de E escalar ds. Pronto, essa equação, então, ela está dizendo o seguinte, galera. O campo elétrico induzido, ele pode gerar uma força eletromotriz induzida que faz com que as cargas sejam deslocadas ao longo do seu circuito. Tudo bem? Aí você pode falar, professor, mas lá em eletromagnetismo 1, a gente encontrou uma equação assim, né? Ó, VAB, eu não sei se vocês lembram, era a integral do ponto A até o ponto B de E escala ds. Lembram disso? De E escala ds. O problema é que, nesse tipo de situação, olha só, agora tem que tomar cuidado, hein? Aqui estava o campo elétrico, por exemplo. Esse aqui é o ponto A. E eu vou, por exemplo, até um ponto B, né? Quem é o trabalho? O trabalho é Q vezes VAB. E quem é o VAB? É calculado através daquela integral que está ali. O problema, galera, é que nesse tipo de campo aqui, esse campo aqui, esse campo é o que nós chamamos de campo eletrostático. Por quê? Porque ele foi produzido por cargas elétricas. Olha só, hein? Esse tipo de campo, vocês viram que ele é conservativo. Isso quer dizer que quando você sai de um ponto e chega até outro, o trabalho não depende da trajetória. E se você volta para o mesmo ponto, voltei para cá, ó. O que aconteceu? Você voltou para um ponto onde o potencial era o mesmo. Isso quer dizer que a diferença de potencial entre os pontos finais e iniciais é zero. Então, nesse caso aqui, o trabalho seria zero. Só que olha o que está acontecendo no nosso caso atual. Eu estou saindo com a carga de um ponto A do campo elétrico, aqui, ó, está dando a volta no circuito e está voltando para o mesmo ponto A. E o trabalho não
é zero. Então, vocês têm que começar a diferenciar na cabeça de vocês o que é um campo elétrico produzido por cargas elétricas e o que é um campo elétrico induzido. Percebam que o campo elétrico induzido, ele não é produzido por cargas elétricas, e sim pelo simples fato de você ter uma variação do fluxo magnético. Esse campo elétrico induzido, então, ele não é conservativo. Por quê? Porque eu consigo fazer uma carga percorrer um circuito fechado e o trabalho não é zero. A integral de linha de um circuito fechado não é zero. Essa é a grande diferença de um campo elétrico induzido para um campo elétrico produzido por cargas elétricas. Certo, galera? Isso aí tem que ressoar na cabeça de vocês, porque isso aqui é o que faz a diferença entre os dois campos. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Então, qual é a grande consequência disso tudo? O campo elétrico induzido é do tipo não conservativo. Ou seja, se ele é do tipo não conservativo, nós não podemos associar a este campo energia potencial. Beleza, galera? Você só associa energia potencial quando você tem um campo conservativo. Então, por exemplo, o campo gravitacional, ele é conservativo? É. Então, você consegue associar a ele uma energia potencial. Beleza? O campo eletrostático, ou seja, aquele produzido por cargas elétricas, né? Aquele que era assim, que apontava para fora, que se era carga positiva, não é isso? Esse campo é conservativo? É. Se ele é conservativo, eu consigo associar energia potencial? Sim. Tanto é que a energia potencial U, a gente definia como sendo a carga vezes o potencial, no ponto que eu queria. Mas nesse novo tipo de campo que nós estamos estudando, que é o campo elétrico induzido, ele não é conservativo. Se ele não é conservativo, não posso ter energia potencial associada a ele. Beleza, galera? Tanto é que, olha como é diferente, velho. Se você tinha lá, por exemplo, uma carga positiva e uma carga negativa, você tinha um campo elétrico que fazia isso aqui, ó. Né? Ou seja, por mais que você tentasse ter linhas de campo fechadas, as linhas nunca eram fechadas. Nunca. Todo o campo elétrico produzido por cargas elétricas é aberto. O campo elétrico ele se estende aqui, ó, infinitamente para fora. Não é isso? E isso faz com que esse campo seja conservativo. Mas aqui nós estamos diante de campo elétrico, galera, fechado. Olha só o campo elétrico aqui, se você for pensar no círculo, o campo elétrico aqui, ó, ele se conecta, ele se fecha. Se o campo elétrico ele é fechado, ele só pode ser produzido com uma variação do fluxo magnético. E este tipo de campo elétrico não é conservativo, e se ele não é conservativo, não existe energia potencial associada a ele. Beleza? Então, comecem a diferenciar na cabeça de vocês essas duas coisas. O campo elétrico eletrostático, ele é conservativo e tem energia potencial. O campo elétrico induzido, ele não é conservativo, ele não tem energia potencial. Beleza? Eles são produzidos por fenômenos diferentes.
O eletrostático é produzido por uma carga elétrica, o induzido é produzido por uma variação do fluxo magnético. Beleza, galera? São diferenças muito importantes, é por isso que eu estou frisando isso várias vezes. Tá? Isso não pode ficar mais ou menos turvo na cabeça de vocês. Beleza? Bom dia, Isabela. Bom, tendo isto dito, vou botar assim, logo, a lei de Faraday, ela toma uma nova dimensão, ela toma uma nova forma de ser escrita. Então, vamos ver como é que fica. A lei do senhor Faraday vou botar assim, ó, fica dada por... Vocês lembram como é que era a lei de Faraday, né? Eu já escrevi ela hoje aqui. A lei de Faraday, só lembrando, a força eletromotriz induzida num circuito, ela é induzida porque existe uma variação do fluxo magnético no tempo, né, dentro desse circuito fechado. Só que aí a gente acabou de ver que essa força eletromotriz induzida, ela pode ser dada agora por essa integral aqui, ó. É isso? Então, se eu juntar as duas ideias, eu escrevo que a integral... Deixa eu trazer mais para trás aqui. A integral fechada, porque o campo elétrico agora induzido ele é fechado, de E escalar ds, isto é igual, isso é a força eletromotriz, né? Isto é igual a menos dφ dt. Beleza, galera? Então, esta equação aí é a lei de Faraday, estudada do ponto de vista do campo elétrico induzido dentro do circuito. Beleza? Bora fazer alguns exemplos aí. Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? O Chihuahua Bull Terrier. Cadê ele? Tá aqui dormindo, deixa ele quietinho. É um abestado. É um Lhasa. Esses Lhasa, bicho, são barulhentos. Dizem que eles são aqueles cachorro alarme. Eu não sabia, né? Só achei bonitinho. Bom, se ninguém tem dúvida, então vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Vamos pegar essa ideia da espira, galera. Ó, vamos pegar essa ideia da espira circular. Imersa em um campo magnético variável. Em um campo magnético variável. Deixa eu correr para o outro lado, porque aqui ficou pequenininho. Então, a ideia é o seguinte, eu vou pegar até uma figurinha que tem lá no livro de vocês, que é esta daqui, ó. Olha só. Esta região amarela
ou laranja, é a região, galera, de dentro da bobina. Beleza? Então, a bobina está produzindo aí um fluxo magnético numa área circular. Beleza? Se esse campo magnético aí dentro variar, é porque em volta desse campo você está produzindo campos elétricos. Essas linhas de campo que você está vendo aí no desenho são as linhas de campo elétrico induzidas pela variação do fluxo magnético nessa região fechada circular aí. Ok? Isso quer dizer o seguinte, se você colocar aí um circuito elétrico fechado em alguma posição desse desenho, você vai ter uma corrente elétrica passando por esse circuito fechado. Tudo bem? Então, vamos ver isso aqui, ó. Cadê? É esse cara aqui. Então, uma outra forma de representar isso é esse aqui. Imagina aí que você tem uma circunferência. Nessa circunferência, ela nada mais é do que um circuito, por exemplo, um anel de cobre. Certo? Você coloca ela nessa posição existe um campo elétrico induzido. Esse campo elétrico induzido, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar as cargas desse anel de maneira a produzir uma corrente elétrica que circula nesse anelzinho de cobre aí. E aí nós vamos ter uma corrente elétrica induzida. O que eu quero? Eu quero calcular com vocês este campo elétrico induzido nesse circuito, ou ainda, galera, percebam que eu não preciso do circuito. O campo elétrico existe por si só. Ok? O campo elétrico existe por si só. Mesmo que ele esteja no vácuo, o campo elétrico vai existir. Se eu colocar neste vácuo um circuito, aí esse circuito vai ter corrente elétrica, porque é uma das consequências do campo elétrico. Pode crer? Então, eu vou fazer duas contas. Uma. Imaginem que eu tenho aí um raio menor que o Rzão. Vamos definir as coisas. O Rzão é isso aqui, ó. É a distância, galera, do centro até a borda do campo magnético. Ou seja, é o raio da bobina. Beleza? Aquela bobina que estava lá no quadro passado, ó, essa bobina aqui, é como se fosse esse raio aqui, ó. Beleza? Esse é o Rzão. É o raio da onde existe um fluxo magnético. É esse raiozão aqui, ó, que eu estou querendo. Esse aqui é o Rzão. Pode crer? Beleza. Então, o que rola? Se eu quero calcular o campo elétrico nesta região de raio R, nesse círculo de raio R, o que a gente faz? Lei de Faraday. E a lei de Faraday, agora a gente escreve ela, eu vou repetir, integral fechada do campo elétrico escalar ds, isto vai ser igual a menos dφ dt. Muito bom. Como é que a gente calcula isso? Primeiro, galera, percebam que por simetria, o campo elétrico, como nós estamos dentro da região circular, o campo elétrico que gira ali em torno do fluxo magnético, ele, por simetria, ele tem valor constante a partir do mesmo raio, certo? Então, como ele tem ali uma simetria circular, não tem porquê, por exemplo, o campo elétrico aqui em cima ser mais forte que o campo elétrico aqui embaixo, beleza? O campo elétrico, então, por simetria, ele é constante dentro dessa região circular. Percebam que é muito parecido com a ideia do campo magnético em volta de uma corrente? Vocês vão ver que tudo isso é simétrico mesmo, tá? Quando você tinha uma corrente elétrica, essa corrente elétrica gerava em torno dela um campo magnético fechado, né? Só que eu posso trocar essa corrente elétrica, olha só, por um campo elétrico.
Então, um campo elétrico produz em volta dele um campo magnético. Olha que genial! O que eu estou falando agora é o seguinte: um campo magnético variável produz em volta dele um campo elétrico. Olha como a natureza é simétrica. E é por isso que o que nós chamamos aqui é um campo eletromagnético, porque um vive em função do outro. Tá? Os dois sempre podem ser descritos em função do outro. Você consegue produzir um a partir do outro. É por isso que a gente chama de campo eletromagnético. Beleza, galera? Como o campo elétrico é constante, então, ele sai da integral, nesse caminho que eu estou escolhendo, beleza? O caminho de circunferência de raio R, ele sai da integral, ficamos apenas com a integral de ds. Isto é igual a menos d dt do fluxo. E quem é o fluxo? Cara, lembra que nesse caso aí, o fluxo nada mais é do que o B vezes a área, porque o φ vai ser 0 e o cosseno de φ de 0 é 1. Então, aqui eu vou ter uma derivada em relação ao tempo de B vezes A, que é o fluxo magnético, não é isso? Quem é que está variando aí? É o campo ou é a área? Aí vocês começam já a observar o seguinte: a área é a área do caminho fechado que eu estou escolhendo. Como esse caminho é fechado que eu estou escolhendo, essa área é constante. Então, essa área sai fora da nossa integral. A integral do caminho fechado nada mais é do que o perímetro. Então, é 2πr. Tudo isso é igual a menos a área vezes dφ. Desculpa, dB dt, né? Certo, galera? E quem é essa área? Essa área é a área do círculo. Π r quadrado dB dt. Como nós estamos preocupados apenas com o módulo do campo elétrico, galera, eu não preciso carregar esse sinal de menos aí, tá bom? Esse sinal de menos, ele funciona apenas para você descobrir para onde que gira a corrente, se é o sentido horário, se é o sentido anti-horário, aquela questão da lei de Lenz que eu falei para vocês na aula passada. Tá bom? Então, vou desprezar e ignorar esse sinal de menos. Π com π, ó, morreu. Π com π morreu. Um raio de cá com um raio de lá morreu. E o nosso campo elétrico, deixa eu trocar de cor aqui. Ele vai ser, o 2 vai dividindo, né? Sobrou um R lá, então fica R sobre 2. R sobre 2, vezes a variação do campo magnético. O que isso quer dizer? Que o campo elétrico, ele aumenta à medida que você vai indo para longe do seu centro da bobina. Né? Então, aqui está o centro. Aqui no centro, o campo elétrico é 0. Mas se você escolher uma linha de campo pequenininha, por exemplo, aqui ó, do seu lado esquerdo, se eu escolher essa linha de campo, o campo elétrico aqui, ele é baixo. À medida que você vai indo para mais para a borda, você vai crescendo o raio, e aí você vai englobando mais linhas de campo. Isso quer dizer que o campo elétrico vai ficando mais intenso. Então, o campo elétrico vai crescendo à medida que você vai indo para a borda do seu solenoide. Tudo bem? Aí você fala, professor, quando você chegar na borda? Quando você chegar na borda, você vai trocar o Rzinho por Rzão, que é o raio do solenoide. Beleza? Aí você fala, professor, e se a gente for para fora do solenoide? Ou seja, essa situação aqui, ó. Se você agora pegar um raio maior do que o raiozão, que é o que está acontecendo nesses nossos exemplos aqui. Se você pegar um raiozinho maior do que o Rzão, você está pegando uma borda que não contempla mais o fluxo magnético. Mas dentro
dentro dele existe um fluxo, só que ele ocupa uma região menor. Beleza? Ele ocupa uma região menor, mas ele não deixa de existir. Então, tem ali um fluxo magnético passando dentro da espira, mesmo que a espira seja grandona, existe um fluxo magnético lá dentro. Se esse fluxo magnético é variável, então essa bobina registra corrente elétrica. Desculpa, esse galvanômetro, que é um amperímetro, registra corrente elétrica. Então, vamos pegar esse segundo caso aí. B para Rzinho maior do que Rzão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A lei de Faraday não muda. A lei de Faraday continua sendo a integral fechada do circuito ou do caminho que você está escolhendo para calcular o campo. Tem que ser igual a menos dφ dt. Ok? Pelos mesmos motivos, galerinha. O campo elétrico vaza daí da integral. A integral de ds é o perímetro 2πr. Beleza? Percebam que eu estou escolhendo o caminho de raio Rzinho. Beleza? O caminho de raio Rzinho. O Rzão, ele vai aparecer lá no fluxo, porque o fluxo toma conta apenas de uma região de raio Rzão. Então, eu já vou ignorar o sinalzinho de menos aqui para a gente poder fazer conta, tá? Para não ter que ficar carregando. Lembra que aquilo ali vai aparecer uma derivada do fluxo e o fluxo é B vezes A. Então, vai cair o A para fora, vai ficar π Rzão ao quadrado vezes dB dt. Estou fazendo mais rápido, tá? dB dt. E aí, de novo, π com π morreu, só que agora eu não posso cortar os R's. Os R's são diferentes. Beleza? Então, o campo elétrico induzido, ele é R quadrado sobre 2Rzinho dB dt. Deixa eu botar com a mesma cor que eu botei outro, para ficar arrumadinho, né? Então, campo elétrico é igual a R quadrado sobre 2Rzinho dB dt. Então, qual é o resumo da ópera aqui? Enquanto você estiver no fluxo, e quando você está dentro do fluxo, o que está acontecendo? À medida que você vai pegando caminhos mais distantes do centro, você está englobando mais fluxo magnético. Se você está englobando mais fluxo magnético, o campo elétrico ele cresce, beleza? Até você chegar na borda do solenoide. Aí o campo elétrico ele é máximo. Passou daí, o que vai acontecer? Você agora vai pegar caminhos onde o fluxo magnético não altera o tamanho dele, beleza? As linhas de campo permanecem sempre na mesma região, que é a região do solenoide, da bobina, e essa região ali ela é fixa, né? E aí você pode escolher caminhos cada vez mais longes. Mas isso faz com que o campo elétrico diminua. Olha aí, ó, a dependência do inverso do R. À medida que você vai indo para mais longe, o campo elétrico, desculpa, vai caindo. Beleza, galera? Isso fica claro no exercício do livro de vocês, que é o 38. Bora fazer ele? Antes disso, alguma dúvida? Tá tudo bem aí para vocês? Professor, só pode repetir a condição inicial aí, por favor? Essa coisa amarela aí é que ele está submerso no magnético? Essa coisa amarela é essa região aqui, ó. É a região do solenoide. Esse cara aqui, ó. Que eu estou pintando aqui, tá vendo? É esse círculo que é a área do solenoide, é a área da bobina. Aí quando você vê de frente, a bobina de frente,
Aí você está vendo esse círculo aqui, ó. Esse círculo aí é o amarelo do outro quadro. Então, é a região de dentro da bobina que possui um fluxo magnético. E aí, em volta disso, existem os campos elétricos induzidos. É isso que esse desenho aqui está fazendo. Tudo bem, Thales? Sim. É isso. E aí, esses círculos, eles podem representar circuitos, né? Se você for colocar espiras aí, você vai ter correntes elétricas passando por esses circuitos. Mas o campo elétrico, ele existe com circuito ou sem circuito, né? Aquela região ali existe um campo elétrico, tá bom? Mas se você colocar uma espira lá, naquela espira vai ser produzida uma corrente elétrica. Por quê? Porque existe um campo elétrico naquela região ali do espaço. Beleza? Mais alguma, galera? Pode falar, senhores, porque isso aqui é muito novo aí para todo mundo, eu imagino, né? Vocês não deixem de fazer exercícios. Viu? Vou puxar a orelha dos senhores. Não deixem de fazer exercícios. Vocês estão me deixando para trás aí porque eu não estou cobrando lista. Tá todo mundo cobrando lista, vocês estão entregando. Aí eu não cobro lista, vocês me deixam de lado. Estou ficando chateado. Estou ficando magoado. Deixa eu pegar aqui o livrinho de vocês. Cadê? Halliday. Vamos ver se a gente consegue falar de indutância hoje ainda, né? Aqui, ó. Eu quero os exercícios. Galera, ó, já dá para vocês fazerem. Ó, lei de Faraday e lei de Lenz. Eu já falei. Então, do 1 até o... Olha aí que beleza. Tanto tempo para vocês fazerem, vocês não fazem. Vamos fazer, senhores. Ó, já falei disso aqui também, indução e transferência de energia. Falei na aula passada do trabalho lá da força magnética. E hoje a gente falou disso aqui, ó, campos elétricos induzidos. Então, tanto de coisa já dá para vocês fazerem. Vamos fazer esse 38 aqui, ó, que é exatamente isso que eu estava falando com vocês. Existe um campo elétrico dentro da região do fluxo e um campo magnético fora da região do fluxo. Olha como o gráfico fica muito claro onde é dentro, onde é fora. Dentro, o campo ele cresce linearmente. Fora, o campo cai com o inverso da distância. Já dá para ver que o raio do seu solenoide, né? Vamos ler o que está acontecendo. Ó. Uma região circular no plano XY é atravessada por um campo magnético uniforme. Quando ele fala uniforme, galera, quer dizer que ele aponta sempre para o mesmo lado, tá? Ele não é um campo, por exemplo, divergente ou convergente. Ele é paralelo. Ele é sempre para o mesmo lado. Aí ele pode estar crescendo, ou seja, ficando mais forte ou ficando mais fraco. Mas o importante é que ele é sempre com linhas paralelas. É isso que ele chama de uniforme. Ele é uniforme espacialmente falando, que aponta no sentido positivo do eixo Z. Então, ele aponta para cima. O módulo do campo magnético em Tesla aumenta com o tempo em segundos, de acordo com a equação B é igual a AP. Então, você tem aí um campo magnético que aumenta linearmente com o tempo e o A é uma constante. A figura tal mostra o módulo do campo elétrico criado por este aumento do campo magnético, ou seja, o campo elétrico induzido em função da distância radial R. A escala do eixo vertical é definida por 300 micronewtons por Coulomb e a escala do eixo horizontal é definida por 4 centímetros. Ele quer que você determine o valor de A. Eu acho que eu peguei já essa figurinha. Deixa eu pegar essa.
figurinha aqui. Então, esse aqui é o capítulo 38, exercício... Não, capítulo 30, exercício 38, não é isso? Exercício 38. Acho que eu tenho essa figurinha aqui. Ah, tem aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, é o campo elétrico que ele nos deu. Ele nos deu. Já dá para ver daí, galera, que é o seguinte. Como o campo elétrico está crescendo nesse primeiro pedaço, quando ele chega aqui, ele atinge o valor máximo. Isso quer dizer que aqui acaba a região onde tem campo magnético. Então, esse ponto aí é o nosso Rzão. E ele falou para a gente que essa escala aqui é de 4 centímetros, esse RS. Se aqui é 4 centímetros, então o Rzão tem que ser metade, né? Que é a metade do caminho, 2 centímetros. Isso pelo gráfico. Então, assim, R é igual a 2 centímetros. Beleza. O que mais ele fala? Ele fala que este carinha aqui, que é o campo elétrico ES, ele está representado numa escala que ele vale quanto mesmo? 300 micronewtons por coulomb. Então, vou botar aqui 300 micronewtons por coulomb. Muito bem. Aí, vamos lá. Se você escolher este ponto específico aqui, vocês estão vendo que você conhece o R e você conhece o valor do campo elétrico? Aí você fala, professor, qual é a equação que a gente usaria? Cara, eu posso usar qualquer uma das duas, porque as duas se conectam nesse ponto. Eu posso usar ou a equação de dentro ou a equação de fora. No ponto onde Rzinho é igual a Rzão. Se eu colocar Rzinho igual a Rzão, tanto na equação de dentro, que é Rzinho sobre 2, vai ficar Rzão sobre 2, se eu colocar na de fora, fica Rzão ao quadrado sobre 2 Rzão. Aí corta Rzão com Rzão, fica Rzão sobre 2. Então é a mesma coisa, certo? Então, de qualquer maneira, o que nós temos aí é o seguinte, ó. O campo elétrico induzido, ele vai ser Rzão sobre 2 vezes a derivada do campo em relação ao tempo, que é a variação do campo. Beleza? Então, acabou o problema. Não tem nem mais o que ficar pensando demais, né, velho? Porque, ó, o campo elétrico, ele vai ser igual a Rzão sobre 2 vezes a derivada em relação ao tempo de quem? Do campo. E o campo é AT. Ele falou que é uma dependência linear e esse aí é uma constante qualquer. Então, o nosso campo elétrico Ezão, ele vai ser R vezes, galera, a derivada de AT é A sobre 2. Acabou o seu problema. Né? O Ezão é 300 vezes 10 a menos 6. O Rzão é 2 centímetros, então fica 2 vezes 10 a menos 2 sobre 2. E aí tem um Azinho aqui que é o que você vai calcular. Molezinha? Molezinha. Então, ó, 2 com 2 morreu. Aceleração, ó. A. Não é uma aceleração, mas ele representa o quanto que seu campo cresce por segundo, né? Fazendo a conta aí, galera, ó, 300 com 10 a menos 6 vai gerar um 3 vezes 10 a menos 4. Aí, quando 10 a menos 2 for dividindo, ele vai subir com mais 2. Então, menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, isso aqui, no final das contas, vai dar 3
vezes 10 a menos 2. O quê? Isto, o A, é uma constante que multiplica o tempo. Então, ele me representa uma taxa de crescimento do campo. Nada mais é do que Tesla, então, por segundo. E acabou o problema. De buenas? Vocês estão vendo que não tem nada de extraordinário aqui? Aí você fala, professor, você escolheu uma fácil. Não, eu escolhi aleatória aqui. Inclusive, ela tem 2 pontinhos, né? Deixa eu ver. Não quer dizer muita coisa, mas ela tem 2 pontinhos. Vamos fazer uma para trás? Eu estou sentindo que vocês estão muito inseguros. Vou fazer uma para trás aqui. Deixa eu ver uma legal. Faz essa 15. Vamos fazer essa 15? Essa 15 parece legal. Ó, uma esfera quadrada com 2 metros de lado é mantida perpendicular ao campo magnético uniforme com metade da área da esfera na região em que existe um campo, como mostra a figura tal. A esfera inclui uma fonte ideal de força eletromotriz 20 volts. Se o módulo do campo varia de acordo com a equação 0,042 menos 0,87T, com B em Tesla em T em segundos, determine a força eletromotriz total aplicada à esfera e o sentido da corrente total que circula na esfera. Bom, aqui dá para a gente ter algumas ideias, galera. Ó, esse B, primeiro, ele está apontado para fora da tela de vocês, beleza? E ele ocupa apenas metade da área da esfera. Como ele está sendo dado por uma equação de primeiro grau, né, 0,42 menos 0,87T, esse menos aí representa que eu tenho uma reta que decresce. Então, o campo magnético está diminuindo. Deixa eu pegar essa figura aqui, vamos carregar ela. Esse aqui é o 15, né? É o 15. Então, vamos lá. Então, olha aí. O campo magnético está decrescendo. Galera, o que a lei de Lenz está dizendo? A lei de Lenz, ela diz o seguinte. O campo magnético produzido pela corrente induzida, ele é tal que contraria a variação do fluxo externo. O que isso quer dizer? Olha para o fluxo externo. O fluxo externo é dado por esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos quer dizer que existe um fluxo magnético emergindo aí da tela do seu celular, do seu computador. Só que ele está diminuindo. Por que eu sei que ele está diminuindo? Porque ele me disse que este campo magnético, ele depende do tempo. Vou botar só B, ele depende do tempo. E é 0,042 menos 0,87. Este é o campo magnético, tudo no sistema internacional. Maravilha. Então, vocês estão vendo que existe aí, galera, um decréscimo do campo magnético. O campo magnético está caindo de valor. Então, a corrente induzida, ela tem que ser tal que contrarie esta diminuição. Como é que você contraria uma diminuição? Produzindo um crescimento. Então, você precisa gerar aí dentro um campo magnético que fortaleça esse campo que está diminuindo. B, induzido.
Beleza? Isso quer dizer, então, que a corrente elétrica tem que girar no sentido o quê? Anti-horário. Este é o I induzido. Ele já existiria por si só. Porém, ainda existe uma fonte aqui, ó. E esta fonte, ela produz uma corrente elétrica neste sentido. E então é como se você tivesse aí, galera, duas correntes elétricas. Uma corrente elétrica sendo produzida pela fonte, que é uma bateria, e uma corrente elétrica sendo produzida pela variação do fluxo magnético. Ok? Só que vocês estão vendo que essas duas correntes elas estão se somando. Então é como se existissem dois geradores aí no seu sistema. Existe um gerador da própria fonte e existe um gerador que é a da força eletromotriz induzida. Ok? Vamos anotar aqui algumas coisas que são importantes, então. Esse é o campo. A força eletromotriz da fonte, eu vou chamar assim, ó, EF, é igual a 2 volts, não é isso que ele falou? 2 volts. Ele falou que o lado desse troço, vamos ver lá. 20 volts. 20 volts com 2 metros de lado. Então, 20 volts. Com 2 metros de lado. Maravilha. O que ele quer? Ele quer a força eletromotriz total. Então, bora calcular primeiro a força eletromotriz induzida. Isso nós sabemos que é menos dt do fluxo. Do fluxo magnético. Muito bem, galera. E como é que é o fluxo magnético? Deixa eu botar aqui do cantinho, né? O fluxo magnético, nesse caso, lembra que o fluxo é integral de BdA. Como o campo é uniforme e paralelo, então eu posso pegar BA cosseno φ, né? Então fica BA cosseno φ. E nesse caso aí, se eu botar normal para fora, o ângulo entre o campo e a normal é zero, fazendo cosseno C1. Então, o nosso força eletromotriz induzida vai dar menos dt de quem? De BA. Muito bem. Então, a força eletromotriz induzida é igual. Galera, a área, ela é a área onde está rolando a variação do fluxo. Vocês percebam que só existe fluxo, o que é importante é a área do circuito fechado. Mas só existe campo na metade do meu quadrado. Então, isso quer dizer que a área, já vou tirar o sinal de menos, porque nós já sabemos para onde é a força eletromotriz induzida. A força eletromotriz induzida, ela faz a corrente girar no sentido anti-horário. Então, não preciso desse sinal de menos aí. Então, vai ficar a área que é lado ao quadrado sobre 2, ok? Vezes a derivada em relação ao tempo do campo magnético. E quem é o campo magnético? Está lá em cima, ó, 0,042 menos 0,87. P. Eu vou botar o menos aqui, para depois eu ir embora com outro menos e fica tudo mais. E fica tudo bonitinho. Mas não se preocupem com o sinal da força eletromotriz. Você vai tirar a interpretação da força eletromotriz através da física e não da matemática. Então, isso aqui vai dar L quadrado, né? Sobre 2, L quadrado sobre 2, vezes 0,87.
0,87. Pode crer? Então, substituindo aí o lado que vale 2, isso vai dar força eletromotriz induzida. Vai ficar 2 quadration sobre 2 vezes 0,87. O que nos leva a 2 vezes 0,87, isso dá 1,74, né? Deixa eu ver aqui. 87 vezes 2, 1,74. Volts. Beleza. Só que a pergunta ainda não é essa. A pergunta é: qual é a força eletromotriz total do circuito? Acabei aqui, ó. Nós sabemos que é como se a gente tivesse 2 geradores. Uma força eletromotriz gerada pela fonte e uma força eletromotriz induzida. Beleza? Então, a força eletromotriz total vai ser igual a 20 mais 1,74. 21,74 volts. Pronto. Beleza, galera? Difícil isso? Todo mundo sossegado aí? Não deixem de fazer os exercícios. Por favor, galera, façam os exercícios. Se vocês não fizerem, aí vocês não se acostumam com as ideias. Vocês não pegam as artimanhas das coisas, vocês não evoluem o pensamento sobre o que a gente está estudando. Sacou? E é óbvio, cara, quando chegar lá na prova, inclusive quando é uma prova para fazer em casa, eu não vou procurar as aplicações mais simples possíveis. Porque, primeiro, vocês vão estar fazendo em casa. Segundo, eu já presumo que vocês tenham feito os exercícios. Sacou? Então, sem vocês, eu não consigo fazer uma prova no nível que vocês esperam. Entendeu? Porque eu preciso que vocês caminhem junto comigo, pô. Beleza? Façam, por favor, galera, façam. Muito bem. Então, vamos passar para um próximo assunto. Tá, galera, que é o seguinte. Vocês viram, então, que, de acordo com a lei de Faraday, uma variação do fluxo magnético produz uma força eletromotriz induzida no segundo circuito. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou pegar 2 bobinas, uma em relação à outra, e eu vou fazer uma variação do campo magnético numa, e essa variação do campo magnético numa vai produzir uma corrente na outra bobina. O nome disso se chama indução mútua. Isso aqui é o princípio de funcionamento dos transformadores. Eu já estou adiantando a aula que vem, porque quando ficar muito pesada a aula que vem, tá? Porque vai vir bastante conta aí. Então, isso aqui é chamado de indução mútua. Porque na aula que vem, a gente consegue estudar a autoindução. Mas aí, para isso, é legal a gente primeiro entender a indução mútua.
O livro de vocês inverte a ordem, tá? Ele coloca a indução mútua lá no fim e depois fala da autoindução. Eu vou falar primeiro da indução mútua e depois da autoindução. Então, deu uma invertida aí. Então, o que é indução mútua? Ela ocorre quando uma bobina com corrente variável quando produz uma força eletromotriz e aí vamos botar um apelidozinho na força eletromotriz, eu vou chamar de FEM, uma força eletromotriz induzida em outra bobina. Em outra bobina. E aí seria algo parecido com isso aqui, ó. Este. Olha só o que está rolando, galera. A bobina 1, ela está ligada numa fonte, beleza? Numa bateria, produzindo uma corrente elétrica que gira no sentido horário, beleza? Aí no circuito. Só que aí, ela passa por uma série de espiras circulares. Essas espiras circulares, naturalmente, vão produzir um campo magnético nessa região interna aí da sua espira 1, bobina 1. A bobina 1, galera, ela é composta por N1 espiras, beleza? E isso produz um campo magnético dentro dela. Olha aí a regra da mão direita. Você vai ver que o campo magnético ele tem esse sentido dado aqui pelo B1. O B1 é o campo magnético produzido pela espira 1 ou pela bobina 1. Pode crer? Aí eu vou me aproximar com uma bobina 2, perto dessa bobina 1. Só que a bobina 2, percebam, não está ligada em fonte alguma. A bobina 2, galera, ela está ligada apenas aqui, ó, no amperímetro, para registrar corrente. Ponto, só isso. Quando essa bobina 2 chega lá perto, o que acontece? Ela começa a sentir o fluxo magnético da bobina 1. Então, na bobina 2, galera, existe aqui ó, um fluxo magnético que atravessa essa área. E esse fluxo magnético, aqui nós vamos chamar de Φ21. O que é isso? É o fluxo magnético na bobina 2, produzido pela bobina 1. Sacaram a lógica da notação? Então, o Φ21 é o fluxo magnético através da bobina 2 em função da bobina 1. E essa bobina 2, ela tem N2 voltas, digamos assim, beleza? Ou seja, N2 espiras. Se o fluxo magnético produzido pela bobina 1 variar, então uma corrente elétrica é registrada aqui, ó, diferente de zero. Tudo bem, galera? Bom, a grande lógica que é o seguinte, ó, vou escrever para vocês. Como o campo magnético vou botar assim, o campo magnético produzido para ficar completo, né? Produzido por uma bobina.
é proporcional à corrente elétrica, e aí vocês lembram da equação, né? Lembra que o B de uma bobina é M0 e N, onde esse N é o número de voltas por comprimento. Né? Então, o B ele é proporcional à corrente elétrica. Se o B é proporcional à corrente elétrica, galera, o fluxo magnético também vai ser, porque o fluxo depende do B, não é isso? E do A, da área. Mas como a área aí é constante, então o fluxo magnético também será. Também será. O que isso quer dizer? Deixa eu ir lá para a riba. Ó, eu estou dizendo que o fluxo magnético que atravessa a espira 2, produzido pela bobina 1, isto é proporcional, isso aqui é um símbolo de proporcionalidade, tá? É proporcional à corrente I1. Faz sentido, né? Então, lá na bobina 2, eu tenho um fluxo magnético que passa por ela. Mas esse fluxo magnético que passa por ela é em virtude da bobina 1. E quem produz esse fluxo é a corrente I1. E esse fluxo ele é proporcional à corrente I1. Beleza? E aí a lógica, então, agora é o seguinte. Eu tenho N duas espiras na corrente, na bobina 2. Vamos escrever isso, ó. Na bobina 2 existem N duas espiras. Sobre cada espira dessa, galera, passa o fluxo, beleza? Logo, podemos escrever o seguinte. Olha só, eu estou falando que o fluxo magnético na espira 2 é igual ou ele é proporcional à corrente I1, beleza? Então eu vou botar aqui ó, uma constante de proporcionalidade, eu vou chamar de 2,1, beleza? Vezes a corrente I1. Já que eles são proporcionais, existe uma constante que multiplica o valor. Tá? Só que como eu tenho N duas espiras, então, e esse fluxo ele pode representar o fluxo por uma espira só, então eu vou multiplicar isso aqui ó, pelo número de espiras N2. Tá bom? E aí eu represento o fluxo total pela espira 2. Então, o que está escrito nessa equação? O fluxo total na espira 2, que é em virtude da espira 1, da bobina 1, ele é proporcional à corrente. E o M21, que eu chamei de M21, eu dei um nome para ele é uma constante de proporcionalidade. O que é o nome? Ó, M21 é a constante de proporcionalidade
proporcionalidade e ela tem um nome. Nós vamos chamá-la chamada a indutância mútua. Volta para cá. Indutância mútua. Certo, galera? E aí, o que nós vamos fazer? Olha para a equação, essa última equação bem aqui, ó, e tira uma variação da corrente aí. Ou seja, em outras palavras, faz uma derivada dessa equação. Então, vou botar assim, ó, portanto, uma variação em I uma variação na corrente produz vamos lá. Se eu derivar essa equação de cima, galera, N2 é constante, então não deriva, esse é o número de espiras. Eu vou ter uma derivada de φ 21 dt, e do lado direito, o N2, de novo, é uma constante, então ela não deriva. E aqui eu vou ter uma derivada do I em relação ao tempo. Certo? E aí vocês lembram que a derivada do fluxo está associada a quem? A força eletromotriz, não é isso? Deixa eu botar aqui de novo, para vocês não esquecerem. Ó. Vou botar aqui em cima. A força eletromotriz, ela está associada ao negativo da derivada do fluxo em relação ao tempo. Isso, claro, numa espira, né, galera? Se você tiver várias espiras, ou seja, você tem uma bobina, a força eletromotriz na bobina é N vezes a derivada do fluxo em relação ao tempo. Então, tudo isso daqui, ó, corresponde à força eletromotriz induzida. Aonde? Na espira 2, só que com sinal de menos. Então, aqui vai aparecer menos força eletromotriz induzida. Belezinha? De maneira que, eu vou escrever agora a equação final, a força eletromotriz na espira 2 é igual a menos, coloque menos, N21 de DI1 dt. Ok? Esse M21 aí, galera, ele é um número muito importante que chama de indutância, né? E essa indutância, ela depois, a gente vai estudar, ela dá origem a dispositivos elétricos chamados indutores, tá bom? Assim como a resistência elétrica é uma característica dos resistores e a capacitância elétrica é uma característica dos capacitores, a indutância é uma característica dos indutores. Pode ver? Nós vamos ver isso com mais calma. Agora, bora fazer o contrário? Bora agora botar uma fonte na bobina 2 e fazer variar a corrente na bobina 2 e ver o fluxo na bobina 1? Só para a gente chegar numa conclusão interessante aqui. Vou fazer assim, ó, seguindo o mesmo raciocínio. Vou caminhar rápido, tá? Seguindo.
que nós vamos ter? Olha só o que está rolando agora, senhores. Eu tenho uma corrente sendo produzida na bobina 2. Essa corrente produzida na bobina 2 produz um campo magnético B2, ok? Esse campo magnético B2 cria um fluxo magnético na bobina 1, e nós vamos chamar esse fluxo de Φ12. O que é isso? É o fluxo magnético na bobina 1, ou numa espira da bobina 1, produzida por conta do campo B2, por conta da bobina B2. Tá bom? E aí a gente vai caminhar da mesma forma. Eu posso falar que N1 vezes Φ12, tá? Igualzinho a gente fez lá no outro. Vai ser agora o N12 vezes 2. O que está escrito aí? Fluxo magnético na espira 1, devido à bobina 2, é proporcional à corrente 2, porque a corrente 2 é que está produzindo esse fluxo, certo? Como eu quero o fluxo total, eu multiplico N vezes o número de espiras vezes o fluxo de uma espira. Beleza? Toma uma derivada. Então, N1 d Φ1 2 dt é igual a M2, M12, DI2, dt. E aí, de novo, vocês identificam a lei de Faraday. Isto aqui é a força eletromotriz na bobina 1, o sinalzinho de menos. Então, a força eletromotriz produzida na bobina 1 vai ser menos M12 DI2 dt. Por isso que a gente chama isso de indução mútua, tá, galera? Por que indução mútua? Porque, ao mesmo tempo que a bobina 1 pode produzir uma indução na bobina 2, o contrário também é válido, tá bom? E aí agora eu quero discutir com vocês esse M. Olha só. E aí eu já vou adiantar algumas coisas que vão acontecer. O fluxo total em cada bobina é. Galera, olha lá, hein? Quando você tem uma bobina 1 produzindo uma corrente elétrica, esta corrente elétrica produz um fluxo na própria bobina. Eu vou chamar esse fluxo de Φ1, ok? Só que, se essa bobina produz um campo magnético variável e produz uma corrente I2 na outra bobina, essa corrente I2 produz um outro fluxo que passa pela primeira bobina, que foi o que a gente viu, que é o Φ1, 2. O que é isso? É o fluxo na espira 1 por conta da espira 2. A gente viu isso. Beleza? E vice-versa, eu posso ter um fluxo total na bobina 2, que é o fluxo que ela causa nela mesma, mais o fluxo que ela sente em função da primeira. Se a primeira tiver com indução. Beleza, galera? Bom, eu posso reescrever isso assim, ó. O fluxo total na primeira. Lembra que o fluxo é proporcional às correntes, né? Tinha lá um N1 que eu posso dividir tudo por N1, enfim, tal, aqui não faz tanta diferença. Então eu vou ficar com uma constante que eu vou chamar de 1
vezes I1 mais uma constante 1, 2 vezes I2. Beleza? Porque o fluxo é proporcional à corrente, e aí cada fluxo desse a gente botou uma constante chamada indutância. A mesma coisa com o Φ2. Olha o Φ2. Ele vai ser o N22 vezes o I2, é isso que ele mesmo está produzindo, mais o M21, 21, vezes a corrente I1. Né? Foi isso que a gente escreveu nas duas situações. Tá bom. Agora, vou fazer um exemplo simples para vocês entenderem quem são essas constantes. Tá? Nesse exemplo, cada exemplo vai mudar, obviamente, mas já dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Ó. Porém, galera, considere o exemplo. Isso não tem no livro, tá? Talvez tenha exercícios, mas não tem no livro. Imagina isso aqui acontecendo, ó. O que é isso? São duas bobinas, uma dentro da outra. A bobina azul, ela tem uma corrente I2, e a bobina vermelha tem uma corrente I1. A bobina vermelha está dentro da bobina I2, ok? De maneira que, se você olhar por cima, olha a vista do topo aí, ó. Vocês estão vendo duas correntes, a corrente I1 e a corrente I2. Cada bobina tem sua área, galera. A área da bobina 1 é a 1. A área da bobina 2 é a 2. Beleza? De maneira que, vocês lembram que o fluxo nada mais é do que o campo vezes a área. Né? Nesse caso aí, é só isso, é campo vezes a área. Tá bom? Como eu tenho várias bobinas, então, olha só, hein? Vê se vocês concordam comigo. Quem seria o fluxo 1? Deixa eu botar pretinho aqui. Quem seria o fluxo 1? O que é o fluxo 1? É o fluxo total na bobina 1. A bobina 1, galera, é a bobina de dentro. Nada mais é do que o número de espiras da bobina 1, beleza? Vezes o campo vezes a área. Só que o campo são dois. É o campo 1, produzido pela bobina 1, mais o campo produzido pela bobina 2. Tudo isso vezes a área 1. Ok? Quem seria o fluxo 2? Agora, o fluxo 2, percebam, ele está na bobina 2, e a bobina 2 está externa, está grandona, está englobando a bobina 1. Então, aqui eu vou ter, de novo, é N vezes B vezes A. Só que é N2 vezes o B produzido pela espira 1, só que o B produzido pela espira 1, ele é limitado à área 1. Então, A1. Mais N2 vezes o B da espira 2, aí sim, multiplicado pela área 2. Tá bom? Vou fazer uma conta rápida aqui para vocês enxergarem quem são os N's. Rapidinho. Galera, lembra que, como é que é o campo de uma bobina? Eu já botei antes para vocês, eu vou colocar de novo. Ó. O campo de uma bobina nada mais é do que o número de espiras da bobina, né, vezes μ0 vezes I. Tá? E aí, como eu botei um Nzão, eu preciso botar um L aqui, ó. Tá? Lembra que esse Nzão sobre L, ele é o Nzinho. Tá bom? Porque o Nzinho representa o número de espiras por comprimento. Como eu estou falando que as bobinas têm tamanho L, então eu vou ter Nzão, que é o número de espiras totais, sobre L. Então tá bom. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. O fluxo 1, ele vai ficar N1
B1, B1, quem é o B1? É N1, Mi0 e 1. Tá? Já vou passar a área 1 multiplicando. Ó. Área 1. Tudo dividido por L. Beleza? Mais, agora o B2. Aí vai ficar N1, que já estava lá fora. O B2 é N2, Mi0 e 2. Aí a área 1 estava do outro lado, junto aqui na bagunça, dividido por L. Pronto. Agora bora olhar para o Φ2. Quem é o Φ2? É o N2B1. Quem é o B1? É o N1, Mi0 e 1 vezes, então, A1 sobre L. Mais, agora, N2 vezes o B2. N2 de novo, Mi0 e 2 A2 sobre L. Tá, vamos reorganizar isso aí. Quem vai ser o Φ1? Reorganizando, galera. N1 vezes N1 é N1 ao quadrado. Tá? Eu vou deixar o I1 por último. Então vai ficar N1 ao quadrado, Mi0, A1 sobre L. Então, N1 ao quadrado, Mi0, A1 sobre L. Tudo isso vezes o I1. Mais o segundo termo. O segundo termo está ali, ó. N1, N2. Aí eu vou juntar com A1. Vai ficar N1, N2, Mi0, A1 e 2. Então, N1, N2, Mi0, A1 vezes I2. Tudo sobre L. Beleza? E o Φ2 está aqui agora. Ó, o Φ2. N1, N2, A1. Então, vamos colocar na mesma ordem? Vou botar o quadrado. Oh, Jesus. Vou botar na mesma ordem, vou começar com esse cara aqui, tá? Ó. N2, N2 é N2 ao quadrado. Então vai ficar N2 ao quadrado, Mi0, aí apareceu um A2 sobre L, vezes o I2. Mais, agora o primeiro termo. Primeiro termo está aí, ó, N1, N2, não é isso? Mi0, A1. Então, N1, N2, deixa eu arrumar essa letra. N1, N2, Mi0, A1 e 2 sobre L. É isso, aqui é o I1. Aqui é o I1, né? Cadê? Acho que eu confundi isso. I1 e 2. É, ali é o I1. Aqui é o I1. Pronto. Agora compara com aquela equação dos M's, galera. Olha só. Quem é o Φ1? Vocês lembram que o Φ1, deixa eu botar de verdinho aqui, ó. O Φ1 era uma constante vezes I1, mais uma constante vezes I2? Então, quem são essas constantes lá? Ó,
O φ1 é uma constante I1 e uma constante I2. Então, essa constante é o M11, essa constante é o M12, pode crer? Mesma coisa para o φ2, ó. O φ2, ele tinha uma constante I2 e uma constante I1. Então, aqui, uma constante I2, que é o M2, 2, e uma constante I1, que é o M1. Consequência. Eu consigo calcular esses caras. Né? Portanto, o que nós vamos ter? O M, rotação. O M1, 2 é igual a quem? O M1, 2 é igual ao M. Opa. Cadê o M1, 2? Está aqui. Aqui ficou 1, 1. O M1, 2 é igual ao M2, 1. Que é o 2, 1, né? Ou seja, galera, eles são iguais neste exemplo, mas eles vão ser iguais em quaisquer outros exemplos que você tiver indução mútua. O M12 sempre vai ser igual ao M21, tá? Nós vamos poder chamar depois de M, mas deixa eu... M21, que é igual a M, que nesse caso, especificamente nesse caso, é M1, M2, Mi0 a 1 sobre L. Beleza? E quem é o M11? O M11, ele vai ser N1 quadrado, Mi0 a 1 sobre L. E quem vai ser o M22? É a mesma coisa, só que com 2, né? N2 ao quadrado, Mi0 a 2 sobre L. Beleza? Em todos os casos, galera, M12 é igual a M21, tá? Em todos os casos. E aí, a gente finaliza com essa conclusão aqui, ó. Em todos os casos, M12 é igual a M21, que eu vou chamar de Mzão. Então, o que a gente vai poder escrever? Lembra da força eletromotriz de cada bobina? Vamos voltar lá, ó. Olha a força eletromotriz da espira 1. Aprecio M12. Eu vou colocar M. Da espira 2 é a mesma coisa, ó. Cadê da espira 2? Está aqui, ó. Da espira 2, aprecia o M21. O que eu vou colocar? M de novo. Então, força eletromotriz na espira 1 vai ser menos Mzão, certo? DI 2 dt. Então, ao produzir uma variação da corrente na bobina 2, surge uma força eletromotriz na bobina 1. E a indução mútua, por quê? Porque se eu tenho isso, eu posso ter também o contrário. A força eletromotriz na bobina 2 é igual a menos Mzão
DI1 dt. Ou seja, uma variação na corrente I1 provoca uma força eletromotriz na bobina 2. Beleza? E quem é esse emisão? Esse emisão, se você olhar para as equações que a gente relacionou, ó, cadê? Olha para essa equação aqui, por exemplo. Se você isolar o N12 aí, olha o I2 dividindo. Beleza? Então, ficaria assim, N1, Φ1, 2, sobre I2 daquela equação, né? Essa equação aí. Se você olhar para outra equação, que é essa aqui, ó, isola o M de novo. Aí você vai ter N2, Φ21 sobre I1. Então agora vai ficar N2, que é a mesma coisa, né? Φ21 sobre N1. Qual seria a unidade desse troço, meu povo? Vocês estão vendo que em cima... Professor. Obrigado, obrigado. Aí, ó. Obrigado. Grande Daniel. Qual seria a unidade disso, meu povo? Ó, em cima aparece um N não tem unidade, né? É um número. O Φ é unidade de fluxo. Então, a unidade de fluxo, nós sabemos que é Tesla metro quadrado, né? Porque é campo vezes área. E embaixo é uma corrente. Então, Tesla metro quadrado por ampere é a unidade da nossa indutância. Indutância. Isto, galera, foi batizado como Henry, ou Henry, sei lá, do jeito que vocês quiserem. Ou H. Beleza? Essa é a nossa unidade da indutância magnética. E aí fica como conclusão o seguinte, cara. Vocês estão vendo que, no caso... No caso do exemplo que eu fiz aqui, ó, o N dependia de quem? Dependia da área e dependia do L e do número de espiras. Isso quer dizer o seguinte, essa indutância... Por que eu não consigo fazer uma seta aqui? Não, marrom mesmo, mas tá bom. Ela depende apenas da geometria das bobinas. Beleza? Lembra lá da resistência elétrica? A resistência elétrica não era por exemplo, um condutor cilíndrico, não era dado por ρ L sobre A? Então, isso quer dizer que a resistência também dependia da geometria do seu condutor. Então, aqui eu estou falando de uma outra grandeza física, não mais resistência elétrica, nem mais capacitância elétrica. E lembra que a capacitância também dependia da geometria? Por exemplo, um capacitor plano era ε0, A sobre D. Então, agora a gente está introduzindo, galera, uma nova grandeza física chamada de indutância. A indutância, ela é uma grandeza física associada aos indutores, assim como a capacitância aos capacitores e
como é de ser, depende apenas da geometria do indutor. E o indutor são bobinas. Beleza? Bonito isso? Questão da prova 2 é... Já está pensando lá na prova 2, jovem? Ô, louco. Senhores, dúvidas? Vocês estão vendo que eu estou introduzindo para vocês uma nova grandeza. E ela vem do quê? Da indução eletromagnética. Tá bom? E aí nós vamos ter um circuito elétrico, olha só, hein? Nós vamos ter agora, daqui a pouco, um circuito elétrico que pode ter esses três caras. O capacitor, o resistor e o indutor. Qual é a função do capacitor? Armazenar campo elétrico. Qual é a função do resistor? Dissipar energia. Qual é a função do indutor? Armazenar campo magnético. Beleza? E ele vai ter uma indutância associada a ele. Senhores, dúvidas? Tranquilo, né? Tá. Por enquanto tá. Beleza. Então, o que eu preciso de vocês? Preciso que vocês deem uma olhada no livro de vocês, façam os exercícios. Quem não fez ainda sobre indução, faça. Aí pode fazer já a de campo induzido, elétrico induzido, que a gente começou hoje. Caso tenha tempo, aí faz um pouquinho dessa parada aqui. Na aula que vem, galera, nós vamos ver como que funciona a autoindutância. Porque pensa, velho, um circuito, imagina, esquece que são duas bobinas. Imagina uma bobina só. Uma bobina só, ela produz nela mesma um fluxo magnético, de acordo? Esse fluxo magnético, caso esse fluxo magnético varie, então ela mesma produz uma variação do fluxo magnético sobre ela. Então ela produz uma força eletromotriz nela. Isso quer dizer, então, que você tem uma força eletromotriz autoinduzida. Tá bom? E aí nós vamos ter uma indutância uma autoindutância. Tá? Mas isso aí a gente é assunto para aula que vem. Belezinha, galera? Eu vou parar a gravações aqui.